Oi, amores, paz e graça, sejam bem-vindas a mais um vídeo deste canal. Bom, como eu tinha comentado com vocês no vídeo anterior, acontece que eu tô num processo, eu estava num processo, aliás, de sair de uma seita. Então, essas semanas passadas foram bem complicadas, mas graças a Deus já passou, agora eu estou frequentando outra igreja, não tenho mais nada a ver com esse lugar. Então, eu quero aproveitar para poder voltar pros meus hobbies, já que eu tinha comentado, inclusive, com vocês que eu não estava conseguindo me concentrar. Então, eu quero voltar pros meus hobbies, como minhas leituras, fazer meu bullet journal, que faz tempo que eu não atualizo, então eu gostaria de fazer do mês de maio e de junho, assistir meus dramas chineses e compartilhar isso com vocês e ter esse momento aconchegante com vocês. Então, para tibiar desse vídeo, eu quero terminar de ler Chá com Elefantes, que é um livro de ficção cristã. É um livro, assim, com essa pegada mais aconchegante e eu acho que vai ser perfeito porque eu tô precisando disso, eu tô precisando de algo mais, assim, aconchegante, mais um quentinho no coração. E também quero terminar o livro que eu tinha comentado com vocês no vídeo anterior, né? Que é Melodia Prateada, Chamas da Noite, que é uma romantasia ambientada na cultura e mitologia chinesa. Então, tá muito bom. Isso aqui tem bem vibe de drama chinês e eu tô amando, inclusive. Então, gente, essas são as leituras, esses são os planos pra este vídeo e eu espero muito que vocês se aconcheguem junto comigo e aproveitem este vídeo o melhor possível.
Bom, então eu vou atualizar vocês as minhas últimas leituras, né? Começando por Melodia Prateada, Chamas da Noite, da Amélie Wendell. Eu tinha comentado com vocês no vlog passado qual que era a sinopse desse livro. Vou tentar meio que dar uma resumida aqui, né? Pra eu não ficar me repetindo. Mas basicamente é uma romantasia inspirada na mitologia chinesa. Então tem muita fantasia, tem muito romance, tem essa vibe mais épica também, né? É algo que eu gosto muito, né? Eu sempre comento aqui no canal com vocês que eu assisto bastante drama chinês, nessa pegada assim mais épica e histórica. E aí, basicamente, a sinopse vai tratar da Lan, que é uma personagem que ela tem um passado, assim, meio desconhecido, né? Porque ela lembra só alguns resquícios do que aconteceu com ela antes da mãe dela morrer, e aí tem uma marca no braço dela. E aí tem a dinastia, né, eles estão no período elantiano, né, na era elantiana. Ela vai estar fugindo aí de um feiticeiro invernal, que é o mesmo que foi responsável pelo que aconteceu com a mãe dela. E aí, no meio disso, ela vai se encontrar com o Zen, que é o protagonista masculino, e aí vai começar um romance entre eles e essa jornada épica, e tá sendo muito bom, bem legal. Eu estou agora na página 220 e pouco, então eu já passei da metade aqui do livro. E, ai, gente, é muito bom. Inclusive, eu não comentei no vlog passado, mas esse livro aqui, gente, ele me fez gargalhar de rir em uma cena específica. O que faziam anos, assim, que não acontecia comigo, assim, de eu gargalhar lendo um livro. Então, ele realmente tá sendo muito bom. Tá tendo aquela vibe de fantasia que eu gosto, de romantasia. Inclusive, algo que eu fiquei pensando, que ele é da Gutenberg, né? E isso me faz pensar em Era Uma Vez um Coração Partido, né? Que também é da mesma editora. Em alguns momentos, esse livro me dá a mesma vibe de Era Uma Vez um Coração Partido. Apesar das histórias deles, tipo, não terem nada a ver, mas de algum certo modo me lembra um pouco, me passa uma vibe meio parecida, mesmo que a história não tenha nada a ver. Eu não sei como explicar isso, mas enfim. Como eu falei no último vlog pra vocês, tem essa vibe de drama chinês, tem essa vibe épica, tem a química de drama chinês, as coisas que estão acontecendo aqui. Enfim, eu gosto muito da ambientação também, a ambientação tá muito boa. Essa parte da fantasia do sistema de magia também é muito interessante, porque ao mesmo tempo a história, apesar dela pegar essa parte da cultura chinesa, ela também mistura com a cultura europeia. Então, você vê inclusive que a autora faz aqui umas críticas ao colonialismo. Então, os elantianos, eles são descritos assim como uma cultura mais europeia, até na forma da arquitetura e também nos traços deles, na fisionomia. Então, ela faz essa crítica que tem os elantianos e aí tem os Rins, que são esse povo que dá pra perceber que é inspirado na cultura chinesa, e aí os elantianos são na cultura europeia. É bem interessante a forma como ela escreve tudo isso e a forma como ela também faz o sistema de magia. Então, por exemplo, pros Rins, que são essa vibe de cultura chinesa, eles usam o Qi, né? O Qi que é algo da cultura chinesa também, que é um tipo de energia que existe no corpo das pessoas e no ambiente. Então tem a ver com a cultura chinesa, que é como eles veem um tipo de energia. Então é tipo a magia, sabe? Tanto é que os elantianos chamam isso de magia, já os Rins chamam isso de Qi. Então é muito interessante como ela faz essas diferenças culturais do livro, o que torna a experiência, assim, muito mais interessante. A arquitetura também, né? Os elantianos, eles têm essa arquitetura mais medieval, enquanto os Rins têm essa arquitetura realmente chinesa, e você percebe isso da forma como ela vai descrevendo os cenários e a história. Então, tipo, é uma coisa que me chama bastante atenção. Inclusive, isso também mostra, né, no sistema de magia, não só essa diferença do Qi com magia, como também, por exemplo, os Rins, né, eles fazem selos. Então, por exemplo, eles escrevem uns selos, e aí até a forma como ela descreve, assim, esse tipo de magia, né, que no caso é o Qi, muito vibe de drama chinês, eu consigo imaginar perfeitamente, assim, como se fosse um drama chinês. Já os elantianos, eles usam magia por metal. Então, é muito interessante, enfim, eu tô gostando bastante. E, por enquanto, acho que é isso que eu tenho pra falar desse livro aqui da Amélie Wendell. E agora, eu já tinha começado Chá com Elefantes. Ele é uma ficção cristã, então é muito interessante porque vai contar a história de duas amigas, que uma dessas amigas, ela ganha uma viagem pra um safari, e aí nisso, ela convida essa outra amiga dela, e aí elas vão juntas pra esse lugar. Inclusive, esse livro é inspirado em uma das viagens que a própria autora
a Robin Jones Gunn foi e aí inspirou ela a escrever esse livro aqui. Então é muito interessante, tem muitas passagens que se você for cristã, que você vai se identificar, assim, sabe? Então ela fala bastante sobre o cristianismo, sobre Jesus, sobre a vida cristã, né, nesse livro aqui. Inclusive tem uma parte que eu até marquei, que eu, como escritora de ficção cristã, me marcou muito, que eu vou até ler pra vocês aqui o trecho, que é o seguinte: o tema era lutar pela liberdade de publicar. Ele tinha exemplos de obstáculos que escritores e editores superaram ao longo da história a fim de tornar a palavra escrita disponível para a gente de toda parte. Ele amava ver os cristãos não serem censurados pelo que publicavam. Sua conclusão era que, até o fim de nossa vida, veríamos mais publicações clandestinas de materiais cristãos em países onde o governo se opõe ao que esses escritores querem dizer. Aí aqui no outro trecho: está chegando a hora, e em muitos lugares do mundo já chegou, em que nossa vocação estará ameaçada. Precisamos defender a liberdade de expressão. Nossa arma mais valiosa nessa guerra é a oração. Orem e continuem fazendo o que Deus os chamou para fazerem. Imprimam a palavra, a tempo e fora de tempo. Proclamem a verdade de Deus, claramente para todas as pessoas em todas as línguas. Levantem-se, escritores e editores cristãos. E isso aqui me pegou muito, porque eu falei pra vocês, né, no começo do vídeo, inclusive, que eu tinha saído de uma seita. Nessa seita, né, inclusive, é desestimulado o estudo da Bíblia, o estudo de teologia, de livros cristãos. Então, inclusive, um desses irmãos dessa seita, ele foi perseguido por publicar um livro cristão. Nisso, eu, como cristã, também me senti ameaçada, porque vendo que eu sou escritora de ficção cristã, né, eu escrevo livros cristãos também, ver um colega de trabalho sendo tão destratado da forma como ele foi, além de ter esse receio de, poxa, pode acontecer comigo, eu creio que eu também, como cristã, eu devo ter empatia. E eu não posso concordar com uma instituição que não só permite isso, mas como também incentiva esse tipo de prática. Então, esse também foi um dos motivos de ter culminado na minha saída desse lugar, mas existem muitos outros. Inclusive, eu tinha comentado com vocês no último vídeo de músicas que falam sobre isso, que tem me ajudado. Outras, além de Bereanos e Ventos de Doutrina, que eu comentei com vocês, outras duas também me ajudaram muito nesse processo, que foi Baile de Máscaras e Seu Fariseu Favorito, do Guinness. Na verdade, eu acho muito triste, inclusive, a forma como o Guinness, ele é julgado, né, no meio cristão, muitas das vezes, porque ele utiliza de maquiagem artística. E, infelizmente, no meio cristão, existe muito isso da demonização da arte e de artistas cristãos. Mas eu sou muito grata, porque, como eu gostava muito de ouvir as músicas dele, do ritmo e das letras, essas letras, elas falam sobre isso, falam sobre igrejas em que o centro do culto não é Cristo, que não há palavras cristocêntricas, em que tudo é sobre profetada e nunca sobre Cristo. E ouvindo essa música, eu comecei a me identificar com o que estava acontecendo com a minha igreja. E isso começou a me despertar uma desconfiança, sabe? De falar, poxa, será que o Guinness, que ele tá falando coisa que não tem nada a ver? Ou será que é o lugar onde eu estou que tá fazendo tudo errado? Isso também fez parte desse processo, então eu sou muito grata, porque isso também me ajudou nesse processo de perceber que onde eu estava era uma seita. Gente, basicamente, lá juntam tudo que é de pior no meio cristão, que é além de ser uma seita, é neopentecostal e legalista. O que significa isso, né? Por que é uma seita? Por diversos motivos, dentre eles o exclusivismo. Então, por exemplo, lá eles não se juntam com pessoas de outras igrejas, além de existir esse exclusivismo. Então, por exemplo, eu conheço inclusive amigos que estão querendo sair de lá e eles estão visitando outras igrejas, mas eles fazem isso escondido, tá? Porque eles têm cargos, ministérios nessa igreja, e aí justamente porque eles sabem que se outras pessoas descobrirem, pode dar ruim pra eles, eles visitam outras igrejas só que escondido. Então existe esse legalismo também, de, por exemplo, pastores de outras igrejas são muito ridicularizados. Lá também, por exemplo, eles não incentivam a prática de evangelizar. Então, inclusive outras igrejas que evangelizam nas ruas, muitas das vezes são alvos de chacota, porque estão evangelizando nas ruas, na TV, nas mídias sociais. Lá pra eles evangelizar é você revelar toda a vida da pessoa e não você falar que, olha, eu sou pecador, você também, nós precisamos de Cristo porque somente Ele tira o nosso pecado, nós precisamos dele porque somente Ele pode nos salvar. E a gente, sabe, é perceber isso. E, inclusive, algo que acontece muito é que 90% das pessoas que estão nessa igreja, infelizmente, elas não entenderam de verdade o evangelho. Por que eu digo isso? Porque lá, eu não vou dizer que são todos, mas, tipo assim, 1 a cada 1000 pregadores realmente prega o evangelho. Como assim? O que eu quero dizer com isso? O verdadeiro evangelho, que é tipo assim, você é pecador, né? Eu sou pecadora, você é pecadora, e todo mundo caiu, né? Tá lá escrito na Bíblia. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todo mundo pecou. Desde Adão e Eva, toda a humanidade pecou, e toda a humanidade, nesse pecado, ela foi quebrado o elo com Deus. E aí, pra nós nos reconciliarmos com Deus, nós precisamos do quê?
de Cristo Jesus, porque quem era pra estar naquela cruz éramos nós, mas Cristo fez o trabalho dele, ele foi no nosso lugar, ele se crucificou lá, e então por conta dele, crendo nele, vendo o sacrifício dele, nós somos salvos. E lá não tem isso. Lá, por exemplo, inclusive, até os meus 20 anos de idade, mais ou menos, se você me perguntasse por que eu achava que eu ia pro céu, eu ia dizer que é porque eu era uma boa pessoa. Eu fazia boas coisas, entendeu? Então, porque lá tem muito isso de a fé pelas obras. E isso também entra na parte de ser legalista, né? Porque lá tem muito isso. Tem muito esse rigor de você fazer essa barganha com Deus. De você achar que quanto mais eu faço, mais eu sou merecedora, sabe? Ou até mesmo outras igrejas, por exemplo, que não têm usos e costumes, são vistas como porta larga, caminho largo, esse tipo de coisa. Porque lá, eles pegam muito esses usos e costumes e tem muito isso de, somente se eu fizer isso, eu vou ser salvo, e tem esse fardo pesado, sabe? Existe muito isso de você anular o sacrifício de Deus na cruz e você começar a focar no seu eu, né? As pregações também são muito antropocêntricas, nunca é sobre, Jesus, sobre a trindade. Assim, como eu falei, tem alguns que são, mas a maioria não, infelizmente. Isso é muito triste. E também a parte de neopentecostal é justamente isso, porque não são cultos cristocêntricos, são cultos antropocêntricos, onde tudo gira em torno de, eu vou te virar o seu cativeiro, ou então bênção material, ou além de bênção material, muita ênfase em batalha espiritual, então é sempre o inimigo, sempre tem um demônio ali do seu lado, você tem que, lutar o tempo todo, o seu inimigo, então é tipo assim, e outras coisas eles não falam, outras coisas eles não pregam, então isso é bem triste, porque muitas das vezes o evangelho é deixado de pregar. Por exemplo, eu já fui numa reunião de evangelização, onde o pregador só ficou falando sobre não cortar o cabelo, que não é pra você cortar o cabelo, ou seja, então isso é o evangelho é se você parar de cortar o seu cabelo, você vai ser salva. Isso não é um evangelho, isso é um anátema. Justamente, Gálatas 1, versos 8 vai falar sobre isso, né? Ainda que um anjo enviado dos céus nos pregue outro evangelho que seja anátema, ou seja, é uma distorção do evangelho. O evangelho é a gente crer que somente por Cristo Jesus nós somos salvos, e não existe essa de que, se eu parar de cortar meu cabelo, eu vou ser salva. Enfim, então tem todos os requisitos de ser uma seita, e aquilo que eu falei, juntou as 3 piores coisas que existem no meio cristão, que são seita, neopentecostal e legalista. E assim, gente, é terrível. Inclusive, eu tenho orado muito pelos meus irmãos e irmãs que ainda estão nesse lugar, porque, inclusive, eu sei que existem pessoas lá que sabem que lá é uma seita, mas às vezes não tem coragem de sair, tá? Já conversei com algumas dessas pessoas, e por inúmeros motivos. Algum deles também é por muito medo de julgamento, porque como é uma seita exclusivista, muitos dos que estão lá acham que se você for para outra igreja, as outras igrejas são inferiores. Inclusive, eu já fui em cultos em que, tipo, o pregador ficou uns 20 minutos só falando sobre isso, quanto as outras igrejas eram inferiores, e só essa igreja era a melhor de todas. Enfim, então tem muita essa ideia de que as outras igrejas são inferiores, de que lá é o caminho, lá é a graça. Então é muito triste isso, e o que eu tenho feito é orar por essas pessoas, né? Porque da mesma forma que Deus abriu os meus olhos através da leitura e do estudo bíblico, que lá, infelizmente, é muito desestimulado. Tipo assim, 1 a cada 1000 pregador, talvez até menos do que isso, realmente estuda a Bíblia. Então, pra você ter noção. Então é muito preocupante pensar que existe pregador que tá pregando pra 100 pessoas, 1000 pessoas, 5.000 pessoas, e ele não sabe o evangelho, nem ele entendeu o evangelho. E tá querendo ensinar o evangelho errado pra outras pessoas, tá entendendo? Então é triste. Gente, é isso. Por isso que, como eu falei no último vídeo, eu vou continuar falando. Leiam e estudem a Bíblia em nome de Jesus. Por favor, façam isso. Eu não iria descobrir nunca que eu tava numa seita que normaliza um monte de heresia, né? Que é engraçado, né? Que o que tá na Bíblia eles não fazem. O que não tá na Bíblia eles mandam você fazer. Por exemplo, né? Evangelizar, né? É um versículo, é um mandamento, né? Ide e anunciar o evangelho. Pregai a toda criatura. Isso é um mandamento. Isso eles não fazem. Mas agora, né? Inclusive agora tá tendo até uma reunião de missionários, mas nunca é para as pessoas fora da igreja, é justamente aqueles que já estão lá. Vou até ler um versículo aqui pra vocês, que é de Gálatas 5, versos 4. Vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus. Por isso que é tão preocupante falar sobre legalismo e pessoas que acham que vão ser salvas pelas próprias obras. Porque aqui tá falando, né? Vocês que procuram justificar-se pela lei, ou seja, pelas suas obras, né? Pelo quanto você é bom, pelas suas atitudes, pelas suas boas ações, estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus. Ou seja, a forma de você se separar de Deus, cair da graça, ou seja, perder a sua salvação, é achar que você vai ser salva por si mesma, pelas suas próprias obras. E é por isso que é tão preocupante e isso me deixa tão triste. Quero dizer pra vocês que, apesar de eu ficar triste pelo que acontece, eu sinto uma gratidão enorme no meu coração por pensar que, sabe, Deus foi tão bom comigo que ele me fez enxergar que todo aquele peso que eu sentia estando lá não era isso, isso não é a vida cristã. A vida cristã não é você sentir um fardo pesado e achar que você tá sempre tentando cumprir o máximo de regras possíveis e nunca se sentir o suficiente. As regras que Deus já institui são aquelas que já estão na Bíblia. É isso, então
Sou muito grata a Deus, porque, nossa, desde que eu saí, eu tô sentindo uma leveza tão maravilhosa, sabe? Pra vocês terem noção, né, que vocês me veem aqui, por exemplo, eu tô com esse batom aqui que é chamativo, mas eu vou explicar pra vocês, por exemplo, sobre essa questão de usos e costumes, né? Eu, na minha adolescência, eu era uma pessoa que não costumava me arrumar, passar maquiagem, nem nada do tipo. Eu era aquele mais estereótipo possível da menina evangélica. Então, assim, eu tinha um cabelão, eu não usava maquiagem, eu usava muito vestido, os vestidos eram sempre o mais longos possíveis. Então, eu tinha essa estética assim, mais evangélica possível. Só que aí, como lá tem essa questão de usos e costumes, e lá é muito legalista, começavam a me comparar com outras meninas, no sentido de diminuíam essas outras meninas que, por exemplo, cortavam cabelo, usavam maquiagem, usavam uma saia que não era até o pé. E aí, tipo assim, criticavam essas meninas e me colocavam pra cima, tipo, nossa, você é um grande exemplo, nossa, você tem tanto Espírito Santo, nossa, você é tão melhor, você viu aquela menina lá, você viu o que fulana fez, você viu, ainda bem que você não faz isso, sabe? Então, tipo, era sempre nesse estilo as conversas, só que eu não me sentia melhor do que elas e eu não gostava que as pessoas fizessem essas comparações e falassem dessa forma tão pejorativa dessas outras meninas. E por conta disso, de tanto ouvir isso, eu comecei a fazer o contrário, eu comecei a fugir desses usos e costumes. Então, se vocês me veem, por exemplo, usando maquiagem, eu só comecei de fato a usar maquiagem de tanto ver essas pessoas falando esse monte de coisa. Quis me separar totalmente, me diferenciar totalmente, assim, desse padrão pra que as pessoas parassem de me comparar. Então, hoje em dia também eu não tenho cabelo, assim, muito longo. Então, tudo isso também tem a ver com isso. E, gente, olha, sério, esse negócio de usos e costumes me gerou um trauma muito grande. E não é nem por essa questão de eu não querer seguir os usos e costumes, mas sim porque isso gera tanta arrogância nas pessoas, e tanta comparação e tanto julgamento, que é cansativo, é muito cansativo. Tanto é que hoje em dia eu não volto nunca mais para nenhuma igreja que tenha os usos e costumes, porque eu já sofri com essa questão do legalismo, então eu já vi na pele o quanto isso é ruim, o quanto isso torna as pessoas soberbas e fazem elas acharem que elas são salvas por si mesmas, sendo que o primeiro ato de alguém que está sendo salvo é se reconhecer como pecador e miserável. O próprio Paulo, ele se descreve, né, que ele não é alguém justo, que ele não merecia a graça de Deus, e é isso, ninguém merece a graça de Deus. Por isso que a graça de Deus se chama graça, porque ela é imerecida, ela é gratuita e nós não merecemos. Então o primeiro ato de alguém que foi salvo é reconhecer que ele é pecador miserável e que se ele vai ser salvo é somente por meio de Jesus Cristo. As obras, elas entram depois, né, porque quando a gente é salvo, depois que a gente é salvo, a gente sente tanta gratidão que a gente quer fazer o máximo possível pra Deus e queremos imitar a Cristo. Então se nós imitamos a Cristo, nós fazemos boas atitudes, nós fazemos boas obras.
Antes de eu começar a falar com vocês sobre isso, eu quero falar pra vocês que caso vocês comprem algum desses livros que eu li ou qualquer outra coisa na Amazon, lembrarem de comprar no meu link. Porque, não, vocês não vão pagar nada a mais na compra de vocês, o preço vai sair o mesmo. A diferença é que comprando pelo meu link, eu ganho uma pequena comissão do produto que você comprar. Vou deixar aqui também o meu link da Shopee, também você pode fazer a mesma coisa comprando algo na Shopee. Não precisa ser necessariamente algo que eu coloquei aqui na lista, mas você comprando com o meu link, você vai apoiar aqui o canal. Como eu sempre comento com vocês, eu sou escritora de ficção cristã, então, por enquanto, eu estou escrevendo os meus livros, mas inclusive eu tive que pausar para poder focar aqui no canal, né? A criação de conteúdo foi uma forma alternativa que eu encontrei de poder viver da escrita, ou seja, de poder divulgar os meus livros, né? Porque infelizmente aqui no Brasil a gente que é escritora, a gente não consegue vender os nossos livros sem ter alguma forma de divulgação. Então eu decidi focar 100% nisso. Então você comprando pelo meu link é uma forma de apoiar aqui o canal e apoiar o meu sonho de viver como escritora e criadora de conteúdo. E caso você esteja se perguntando por que eu tô segurando essa vela, Romanticize Your Life.
falando sobre as minhas leituras, né? Eu já vou ter que começar me confessando que eu fracassei um pouco, tá? Porque eu só consegui terminar um livro, o outro eu ainda não terminei. Antes de começar a falar sobre os livros, eu vou fazer a minha última atualização sobre o assunto da seita, pra eu finalizar esse assunto e não encher mais o saco de vocês com isso. Mas eu queria falar um pouco sobre isso com vocês, né? Por exemplo, eu acho que eu tinha comentado em alguma das gravações que não era nem tanto assim pelos usos e costumes, mas a verdade é que sim, os usos e costumes, eles são sim bastante cansativos. Por exemplo, agora nessa última reunião geral que tinha tido, por exemplo, os jovens não podiam assistir filme ou ir ao cinema e esse tipo de coisa. E eu acho muita hipocrisia, inclusive, algo que tem me deixado bastante estressada nesses últimos dias, é a hipocrisia de algumas pessoas que insistem em defender e falar que o lugar não é aceito, ou então em defender o lugar, mas nem essas mesmas pessoas cumprem todas as regras e os requisitos que tem lá. Por exemplo, já vi de pregador falando assim, que não era pra assistir filme também, que Deus não vai estar lá do seu lado enquanto você assistir o filme, mas aí a esposa dele já havia assistido o filme, esse tipo de coisa, sabe? Então é aquilo que a Bíblia diz, né? Há tantos fardos pesados que nem eles mesmos aguentam carregar. Então eu acho muita hipocrisia pessoas dessa instituição quererem defender a todo custo, sendo que nem eles mesmos seguem as regras que tem lá. Então eu acho muita hipocrisia você querer defender um lugar a todo custo, sendo que nem você mesmo faz as regras desse lugar. Então assim, tem uma série de outras coisas que lá não são bem vistas e que as pessoas fazem, sabe? Então assim, eu acho que pelo menos se é pra você defender esse lugar com tanta garra, ainda pelo menos cumpre tudo que tá pedindo, sabe? Mostra que você realmente concorda com tudo. Agora falando sobre as minhas leituras. Inclusive, falando sobre esse negócio de usos e costumes, tem algo que eu tava pensando sobre legalismo, né? Que eu até comentei com vocês. E agora eu vou linkar com o assunto dos dois livros, porque os dois livros, eles entram nesse assunto de colonialismo. E aí, o que acontece, né? Tem algo que eu sempre pensei muito sobre isso, que é, por exemplo, evangelismo não é colonialismo. Então, você, por exemplo, impor usos e costumes a todo custo é uma forma de você colonizar um povo em vez de evangelizar. Por exemplo, se você exige que pessoas de uma certa tribo da América ou lá da Ásia usem um tipo de vestimenta específica que faz parte da sua cultura, mas que não faz parte da cultura deles, você não vai estar evangelizando essas pessoas, você só vai estar colonizando essas pessoas. E é por isso que hoje em dia, pensando sobre isso, eu acho que usos e costumes é uma coisa assim, eu vejo como algo errado, porque justamente pensando sobre esse lado, além de ter toda essa questão de soberba e julgamento, eu sinto que essas pessoas que insistem muito em usos e costumes é justamente porque elas querem se diferenciar tanto de não os cristãos quanto de outros cristãos para se mostrarem que elas são visualmente superiores a essas pessoas. Me passa muito essa impressão, mas também tem essa questão do colonialismo, né? De, por exemplo, uma igreja que tem usos e costumes, se ela for evangelizar um povo, ela vai acabar colonizando essas pessoas porque ela vai obrigar que essas pessoas usem um tipo de roupa específica que ela quer que essas pessoas usem, entende? Fazendo algo que não tá na Bíblia, porque eles não prezam o que tá na Bíblia, o que realmente a Bíblia diz, mas sim o que eles consideram certo ou errado. Pensando por todo esse lado, eu acho usos e costumes algo errado, não é algo que eu sou a favor. Como eu falei pra vocês, agora eu estou frequentando outras igrejas, mas eu não tenho interesse mais em voltar em nenhuma outra igreja que tenha usos e costumes, porque eu acho errado. E eu também queria comentar muito sobre o quão eu estou me sentindo leve. Nossa, desde que eu decidi sair, eu tô, assim, eu sei que tirando as partes estressantes, né, que eu passei por conta, né? Enfim, eu conversei inclusive com outra pessoa também que saiu de lá e passou por coisas bem parecidas comigo. Aparentemente, toda pessoa que sai de lá também acho que passa raiva, né? Apesar da raiva que eu passei, por conta de algumas pessoas, de algumas coisas, enfim, porque não tem como. Se você vai sair de uma seita, pode ter certeza que você vai passar raiva. Mas eu tenho me sentido muito leve, sabe? Por exemplo, em pensar que agora eu posso visitar outra igreja evangélica, a igreja evangélica que eu quiser, sem fazer isso escondido ou com medo de algum tipo de julgamento ou de algum tipo de castigo divino, sabe? Eu já vi muitos cultos lá falando assim, ai, nossa, se você for em outra igreja, você não sabe o demônio que tem lá. Tipo, eu já vi literalmente pregador falando assim, tá? Literalmente assim. Então é muito bom saber que agora eu posso visitar outras igrejas, visitar os meus outros irmãos em Cristo, sabe?
seja da Parede Preta, seja da Presbiteriana, da Batista, sei lá. Enfim, eu não preciso mais me justificar ou fazer isso escondido ou me sentir culpada. E posso participar de qualquer outro evento e, enfim, qualquer outra coisa que se o pessoal me chamar, eu posso participar sem problema algum, sem ter que fazer isso de alguma forma que eu me sinta culpada. Eu tenho me sentido realmente muito leve em muitas formas possíveis, sabe? Saber que agora eu não vou ter que lidar com tanto julgamento quanto eu lidava antes. Claro, né? Que é aquilo que eu falei, né, gente? Não existe igreja perfeita. Mas só do fato de eu não estar indo para outra igreja que tenha usos e costumes já me tira esse fardo, sabe? De saber que, nossa, eu não tenho problema de eu chegar pra alguém e falar que, nossa, eu assisti tal dorama ou tal filme e a pessoa ficar de olho torto ou me julgar ou sei lá. O que é muito hipocrisia também, né? Ai, gente, enfim. Você só percebe o quanto é realmente um fardo extremamente pesado quando você sai e vê outra forma de ver a vida. Eu também acho, de verdade, Vanielle, tá? Isso aqui é uma opinião minha. Eu acho que é muita soberba também da sua parte você impor regras que não estão na Bíblia. Porque pra mim passa a ideia de que você acha que Deus não sabia o que estava fazendo quando ele já estipulou as regras que ele determinou na Bíblia. Então é como se você achasse que você soubesse mais do que Deus e você precisasse acrescentar coisa que não tá escrito, porque pra você Deus não escreveu o suficiente, Deus não foi inteligente o suficiente, sabe? Eu acho que é uma forma muito soberba de você achar que você sabe mais do que Deus, que você precisa adicionar coisas que já não estão na Bíblia. E essa é a minha conclusão quanto a isso. Enfim, gente, agora vamos falar sobre coisas um pouco mais alegres. Além do fato de que, claro, eu estou me sentindo muito alegre depois que eu saí, gente, sério, eu não sei, eu não lembro se foi ontem, enfim, esses dias eu tive, assim, um pico de energia de ficar, tipo, cara, como eu tô feliz, tipo assim, sabe? Ai, depois de tudo que eu passei lá e depois de tanta coisa errada que eu vi ler na Bíblia e saber que eu não preciso concordar com isso porque tá errado. E claro que, de fato, né, não existem igrejas perfeitas, só que se a gente não coloca limites, não coloca um nível de tolerância, a gente começa a aceitar coisas que não deveriam ser aceitas, né? Que nem aquelas 7 cartas de Apocalipse, né? Que cada igreja ali tinha uma igreja que era morta, outra igreja era morna, a outra igreja era fiel, a outra igreja era fiel, mas era perseguida. Enfim, tinha cada igreja, a outra estava corrompida. Então tinha várias igrejas diferentes, mas tinha só 2 que realmente eram fiéis e todas as outras não eram. Então, se a gente não colocar limitações, não colocar, saber que realmente, de fato, o ser humano, ele é pecador, ele é falho, então, claro que não existe uma igreja 100% perfeita, mas se a gente não colocar tolerâncias e limites, a coisa vira bagunça, que é o que aconteceu com essa outra instituição que eu decidi sair. A gente também tem sim que impor limites e ter tolerância para aquilo que a gente aceita nas nossas igrejas ou não, tá? E principalmente sempre baseado na Bíblia e não em achismo, sei lá o que. Enfim, agora vamos falar sobre os livros, né? Eu começo confessando que eu falhei um pouco, tá, gente? Porque eu só consegui terminar o outro eu não terminei. Mas tudo bem, né? Tudo bem, eu sei que eu me propus pouco tempo pra gravar esse vídeo, só 4 dias. Mas eu terminei esse aqui e eu posso dizer que eu gostei muito mesmo. Gostei muito mesmo. Aquilo que eu falei, sabe? É uma fantasia muito boa, o casal tem muita química. E eu sinto também, eu como escritora, eu sinto que a gente bate muito, é muito compatível. Sabe quando você sente que você pega um livro, você sente que você era o público-alvo daquele livro, que aquele livro foi escrito pra você? Então, é esse o sentimento. E além desse sentimento também, como leitora, também teve uma conexão como escritora, sabe? Quando você percebe que alguém escreve um universo ou escreve plots ou um desenvolvimento, algo ali, tipo, a forma como a autora desenvolve as coisas tem similaridades com a sua escrita ou com o seu processo criativo. Então eu senti isso também, então me deu essa compatibilidade. Também eu gostei muito de que algumas frases aqui, eu como cristã, né, eu acabei me identificando. Esse livro aqui não é cristão, tá, gente? É aquilo, eu acho que quando você deixa de ser uma cristã legalista, em vez de o que antes você via demônio em tudo, você começa a ver Jesus em tudo. Por exemplo, essa frase aqui: aqueles que nascem com a luz em suas veias devem suportar o fato de levar luz aos que não a têm. Então, eu agora, justamente, que eu penso muito sobre essa questão do evangelismo, né? E aí, né, mesmo que o livro não seja cristão, a gente lê, eu leio isso aqui e na hora eu me lembro, tipo assim, realmente é o nosso dever evangelizar. Tipo, não é um livro cristão, mas quando você para de ser essa pessoa legalista de que vê demônio em tudo, você começa a ver o contrário. Você começa a enxergar as coisas de uma forma mais leve e mais bonita. Teve outra frase aqui que essa daqui me pegou muito, que é o seguinte:
Por mais que Zen tentasse seguir as regras do caminho e as esboçadas nos clássicos, ainda havia uma parte de sua mente que se rebelava, independentemente do quanto tentasse sufocá-la. As regras não passavam de correntes que o mantinham preso, uma espécie de garantia de que Zen estava trabalhando pelo bem, pelo equilíbrio. Mas por baixo, quem ele realmente era nunca mudava. E isso aqui me pegou porque eu senti isso durante muitos anos da minha vida, de que eu vivi sob o peso da religiosidade e não sob o evangelho. Então, por muitos anos da minha vida nessa outra instituição, eu vivi sendo uma religiosa, não sendo uma evangélica, ou seja, alguém que realmente entendeu o evangelho e o cristianismo, e alguém que só tentava seguir um monte de ritos e práticas e regras, achando que eu podia barganhar com Deus, por exemplo, achando que quanto mais eu fazia determinadas práticas, como quanto mais eu orava, ou quanto mais eu fazia isso, aquilo outro, eu merecia mais o amor de Deus, sendo que não há nada, não há absolutamente nada que a gente possa fazer. Nós vamos merecer mais o amor de Deus. Porque ele é perfeito, ele é um ser perfeito. E é aquilo que eu falei, o primeiro ato de alguém que se arrepende dos seus pecados, o primeiro ato de alguém que foi salvo, é justamente se reconhecer pecador, se reconhecer como alguém que não é digno do amor de Deus. Então não há nada que a gente possa fazer que nos torne mais ou menos merecedores. Tudo que a gente faz é apenas uma forma de gratidão a Deus e não uma forma de barganha com Deus. E aqui também ele vai falar, né? Mas por baixo, quem ele realmente era nunca mudava. E eu também sentia isso, de que às vezes parecia que eu mudava só por fora, sabe? Era só uma fachada, mas parece que o meu coração nunca realmente se mudava. Alguns mesmos pecados parece que eu não conseguia me livrar. Então você percebe que isso não passa de religiosidade. O que realmente vai te transformar uma nova criatura, vai realmente te mudar, vai realmente te ajudar a vencer os seus pecados e a realmente se tornar uma nova pessoa, é entender que somente Cristo te salva e que não é as suas obras, que você não pode querer barganhar com Deus e não há nada que você faça que vai te tornar mais ou menos merecedor da graça de Deus, porque você não merece, eu não mereço. Inclusive, eu queria até comentar com vocês que quando eu decidi sair daquela outra instituição, assim, eu tava até com uma dúvida. Eu não cheguei a pedir nenhum sinal pra Deus, mas eu tava com algumas dúvidas, sabe? Porque como eu cresci lá, às vezes você fica, será que eu realmente não tô meio maluca? Será que realmente eu não tô exagerando, que isso aqui é uma seita? Mesmo sabendo todas as coisas que estavam erradas e que a Bíblia reprovava, ainda assim a gente fica com aquela dúvida, né? Porque a gente cresceu naquele lugar, a gente foi educada daquele jeito, a gente foi doutrinada daquele jeito. E aí, um senhor no ponto de ônibus, ele do nada começou a conversar comigo e me contar um testemunho da vida dele, e me mostrar que ele tava com o braço enfaixado, a perna tava toda estrupiada, assim, que ele quase morreu, e contar o testemunho da vida dele, que Deus livrou ele da morte. E nisso ele falou pra mim ler o Salmo 40, que é aquela parte que fala: tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança e não se volta para os arrogantes, nem para os que seguem a mentira. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Eu sequer tinha pedido um sinal pra Deus, eu tinha conversado com Deus em oração, mas eu não fiquei pedindo literalmente um sinal pra acontecer isso, aquilo, aquilo outro, porque eu não gosto de ficar pedindo assim sinal pra Deus. Pra mim, eu gosto de conversar com Deus na oração. Mas depois disso aqui, que foi literalmente tipo, mais explícito que isso, gente, é impossível. As minhas dúvidas se sanaram e eu fiquei mais em paz com a minha decisão. Isso, inclusive, eu não contei pra ninguém e eu tô contando pra vocês aqui pela primeira vez. Agora sobre Chá com Elefantes, né? O livro cristão, da Robin Jones Gunn. Tô em 1/3 do livro. Esse livro aqui, gente, ele é muito cozy. Então, se você tá, assim, querendo algo aconchegante, assim, que realmente vai te deixar no quentinho do coração, que realmente vai te aconchegar, vai te confortar, é esse livro aqui, tá, gente? Então, assim, eu sinto que eu também peguei ele no momento perfeito, porque eu senti isso, eu senti esse aconchego, eu senti esse abraço, assim, esse quentinho no coração, sabe? Tá sendo uma leitura realmente muito divertida, muito gostosa, muito fluida. Sério, eu lia só um pouco e quando eu vi eu já tinha lido um monte de páginas. Então ele realmente é aquela leitura leve e rápida e fácil pra quando você só quer algo assim pra você se aconchegar. Então é isso aqui, tá? É muito aconchegante, muito cozy, muito delicioso. E eu estou amando. Não vejo a hora, inclusive, de terminar, de ler mais, porque tá muito bom. Em algum dos próximos vídeos desse canal eu vou comentar com vocês o que eu achei
da duologia, que eu ainda falta ler o segundo livro, e eu vou terminar esse aqui. E em um dos próximos vídeos do canal eu vou comentar com vocês o que eu achei desses livros. E se caso você ainda não assistiu o vlog anterior, que inclusive eu comentei um pouco mais também sobre esse livro aqui, eu vou deixar aqui na tela. E caso você já tenha visto, eu vou deixar um outro vídeo pra caso você queira assistir também, tá bom? Então foi isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada por estar até aqui. Muito obrigada pela sua presença. Deus te abençoe. Beijinhos e te vejo no próximo vídeo. Tchau!